O tema da mensagem é Vivendo com Sabedoria. Vivendo com sabedoria. Estava eu, meus amados, no meu devocional, e na Bíblia 365 dias estamos em Jó. Amanhã finaliza Jó. E eu estou lendo o livro de Jó e de repente me saltou aos olhos esta preciosidade. Me saltou aos olhos esta preciosidade, este poema a qual Jó fala de sabedoria. Normalmente, quando falamos de sabedoria, somos remetidos a Provérbios, Eclesiastes. E me saltou aos olhos, não é? Que Jó está falando de sabedoria no seu livro também. E eu fiquei meditando e pensando nessa passagem interessantíssima. E por que Jó fez menção de sabedoria aqui no seu livro? Por que ele lembrou da sabedoria? Porque Jó estava cansado de ouvir Elifaz, Bildade e Zofar, seus amigos que vieram para consolá-lo, vieram para ajudar a Jó, e começaram a conjecturar, a especular, a falar conselhos sem sabedoria, acusações sem fundamento. E Jó estava vendo diante dos olhos dele que aqueles 3 homens tinham bastante conhecimento, mas não tinham sabedoria. Eles tinham bastante conhecimento, mas não tinham sabedoria. Porque, meus amados, a sabedoria, ela é nos dada para enfrentarmos as lutas da vida. Para enfrentarmos as lutas da vida. Portanto, que nesta noite nós venhamos aprender com Jó a vivermos sabiamente, a vivermos com sabedoria. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é: aonde achamos a sabedoria? Aonde encontramos a sabedoria? No início desse capítulo aqui mesmo, nós vemos nos primeiros 4 versículos, que o homem, ele busca, ele arrisca a vida por riquezas, ele arrisca a vida, se esforça para obter riquezas, mas não se esforça para buscar sabedoria. A palavra do Senhor diz aqui, versículo 2: o ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Homens põem termo à escuridão, até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e nas densas escuridade. Abrem entrada para minas, longe da habitação dos homens, esquecido dos transuentes, e assim longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. O que Jó está falando? Que os homens, eles cavam minas, eles procuram as riquezas, eles procuram, se esforçam para buscar riqueza, mas não se esforçam para buscar sabedoria. O Marcelo acabou de falar agora aqui sobre conhecimento. O conhecimento é importantíssimo. O conhecimento é importantíssimo para a nossa vida. Creio que cada um de nós aqui desempenhamos um papel, não é, na nossa profissão. Então, nós precisamos de conhecimento daquilo a qual nós estamos fazendo. Porque sem conhecimento não conseguiremos. É importantíssimo. Só que entenda bem, a sabedoria não é o conhecimento, não é aquilo que você domina na sua área. Aquilo que você tem conhecimento. Sabedoria não é isso. Sabedoria não é isto. Sabedoria, meu amado e minha amada irmã, é completamente diferente. Irmãos,
apesar do homem conseguir ir até as profundezas, em minas profundas, buscar pedras preciosas, ele por si só não conseguirá encontrar sabedoria. A sabedoria você não encontra, eu não encontro por meu esforço próprio. A sabedoria não é encontrada por esforço próprio. Temos que ter essa compreensão clara. A sabedoria é diferente do conhecimento. Portanto, que o Senhor abra o nosso entendimento nesta noite. Que nós vamos buscar conhecimento. Vamos buscar conhecimento. Vamos clamar e buscar conhecimento. Mas buscar além disso a sabedoria, que é o mais importante para vencermos as lutas das nossas vidas. Eu estava ouvindo no rádio uma notícia, e eu fiquei intrigado com aquilo. A notícia era assim: a inteligência artificial, nos anos decorrentes daqui por diante, irá tomar milhares de empregos. Muitos empregos serão extintos pelo fato da inteligência artificial estar agora em pauta, está na moda agora. E eles estão estudando uma possibilidade, o que eles vão fazer com esta massa de pessoas que vão ficar desempregadas. Eles já estão pensando nisso, a preocupação deles são isso. Deles agora é esta a grande preocupação. Ou seja, eles buscaram conhecimento, desenvolveram a inteligência artificial, agora estão preocupados com o que ela vai fazer. Estão preocupados com aquilo que vai acontecer devido a este conhecimento adquirido. Vocês estão compreendendo? E aí, a ONU, todos os países estão pensando em criar uma espécie de bolsa auxílio mundial. Entendeu? Uma bolsa auxílio mundial para que essas pessoas possam se alimentar e possam viver. Agora, filhos de Deus que estão aqui, que têm sabedoria, a Bíblia já não previu isso? Deus já não previu isso? Deus já nos deixou claro aqui que surgirá o anticristo, e ele vai dominar todo o mundo. O que acontece? Se você depende de uma situação para se alimentar, como bem disse o Marcelo ontem aqui, está no ramo, na base da pirâmide, as pessoas fazem qualquer coisa por alimento. Ou seja, um Deus sábio, um Deus poderoso, já nos orientou acerca disso. Já nos orientou acerca disto. Portanto, irmão, não será em uma, como que chama? Uma mentoria. Mentoria você adquire conhecimento. Na IA você procura e busca conhecimento, mas não sabedoria. Não sabedoria. Sabedoria, Jó está dizendo aqui, que ela não tem preço. É um valor inestimável. É um valor sem preço. Maior do que muitas pedras preciosas. Ele fala do ouro aqui, 5 vezes. Ele fala do ônix, da safira, do cristal, do jaspe, do rubi, em outras linguagens fala, do topázio. Todas as pedras preciosas. Todas pedras preciosas que o homem dá muito valor, mas a sabedoria é incomparavelmente maior do que isto. É incomparavelmente maior. Desfrutar, ouça bem, igreja, desfrutar daquilo que o dinheiro pode comprar é uma bênção.
É uma bênção. Você desfrutar daquilo que o dinheiro pode comprar é uma bênção. Deus tem dado-nos provisão, Deus tem nos dado trabalho, Deus tem nos dado sustento, e é bíblico isso, é bíblico, desde que não se perca aquilo que o dinheiro não pode comprar. Desde que não se perca aquilo que o dinheiro não pode comprar. E o que é aquilo que o dinheiro não pode comprar? Os princípios bíblicos. A nossa vida no altar do Senhor, dinheiro nenhum compra. Dinheiro nenhum pode comprar. Portanto, nós temos que ter esta compreensão. Desfrute da bênção que Deus tem te dado. Desfrute da bênção que Deus tem provido para você. Mas não perca os princípios. Não perca os princípios. Não perca os princípios. Porque é isto que Jó tinha como entendimento, e é isto que nós temos que ter como entendimento. Pensamos que a sabedoria tem preço e é barata, como qualquer coisa na terra. A sabedoria não tem preço, ela tem um valor inestimável. Eu vou adquirir sabedoria. Eu vou adquirir sabedoria. Vou levar minha vida de qualquer maneira e eu vou adquirir sabedoria. Invertemos os papéis, damos valores para as coisas que não têm valor e desprezamos aquilo que tem todo valor, que é a sabedoria. Que é a sabedoria. A sabedoria, ela tem um valor que você não pode compreender, pelo fato de nos dar clareza para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Quando nos deparamos com situações tal qual nós não conseguimos resolver, foge do nosso alcance. Você pode ir lá e fazer um pix para resolver a situação? Você pode ir lá fazer um pix para resolver a situação? Você e eu estamos numa situação a qual não conseguimos resolver. Ligamos para o gerente do banco e pedimos um empréstimo para resolver aquela situação. Pastor, se for situação financeira... Mas todos os nossos problemas estão relacionados à situação financeira? Nem sempre. Nem sempre. E aí é que nós temos que buscar sabedoria e o valor inestimável dela. Dar valor a isso. Dar valor a isto. A sabedoria que vai fazer com que todos nós que aqui estamos, os filhos de Deus, andemos na terra dos viventes, enfrentando as lutas e as batalhas com sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Mas olha que coisa maravilhosa. A sabedoria, ela vem de Deus. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o seu entendimento? Está encoberto aos olhos de todo vivente e oculta as aves dos céus. Deus lhe entende o caminho, é Ele quem sabe o seu lugar. Não está nem nos mais altos montes, nem nos profundos vales. A sabedoria está no Deus Criador dos céus e da terra, o qual regulou o peso, a pressão do vento. Olha, Deus sabe regular a vazão do vento. Deus sabe controlar a chuva. Deus sabe o caminho do relâmpago. Creio que não tem nenhum aqui entre nós que quando vê o céu negro, aquela nuvem de chuva, e de repente o trovão e corta o raio no céu, você fala, meu Deus. Muitas pessoas tapam o ouvido e falam,
barulho de trovão. Milhares de quilovolts naquele raio. E sabe quem está regulando a tensão daquele raio ali? Sabe quem está no quilovoltímetro do céu caindo naquele raio? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que decidiu se relacionar conosco. É o Deus que decidiu partilhar a sua sabedoria conosco. É o Deus, meu amado, que decidiu nos dar sabedoria. É o Deus Todo-Poderoso que falou assim: eu vou compartilhar com os meus filhos sabedoria. Isto é maravilhoso. Isto é glorioso. Nós não podemos andar na sorte do curso deste mundo. Nós não podemos andar na força do nosso conhecimento, na força do nosso braço. Não podemos. Jó estava passando por uma situação adversa. Jó tinha perdido tudo. O mundo de Jó desmoronou, acabou tudo. E Jó fazia parte de um roteiro que estava sendo escrito nos céus. O Deus Todo-Poderoso decidiu mostrar para Satanás que existe pessoas fiéis. E Jó entra no meio deste roteiro sem saber. E Deus não respondeu e não explicou para Jó nada. Aí vem os amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, e começam a conjecturar e achar: peraí, você está pecando, Jó. Você adulterou, Jó. Você fez isso para você estar vivendo isso, porque Deus não pesa a mão nas pessoas se a pessoa não tiver culpa. E eles começaram a o quê? Através do seu conhecimento, querer entender o que estava acontecendo na vida de Jó. Como eu falei muitas vezes aqui, falei no domingo passado da provação. A melhor coisa que você faz por uma pessoa que está passando por provação é você orar por ela, interceder por ela. E se Deus te der uma palavra, você leva a palavra para ela. Não é você ficar pensando assim: peraí, hoje ele está com o olho meio tristonho. Eu senti que você está fazendo isso, eu senti. Ora, porque senão vamos ser Bildad, Zofar e Elifaz. Não entender o que está acontecendo nas regiões celestiais e querer interferir no que é espiritual com conhecimento humano. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Conhecimento. Quando você e eu olharmos, você já viu aqueles, como chama, Fernando, aqueles caras que analisa pedra preciosa lá, tem um nome deles. Você já viu aquele diamante, não sei de quantos quilates lá, o mais caro do mundo? Você olha e fala: nossa, que coisa linda, coisa linda. Aí os caras ficam com aquela lupa, né, olhando aquela pedra, analisando e vendo a pureza dela. Acho que é meio que um ourives, né? E fica olhando aquela pedra e analisando, e todo mundo fica assim, embasbacado, olhando aquela coisa linda. Que coisa linda! Ai, uma pedra dessa na minha mão resolveria todos os meus problemas. Uma pedra dessa acabaria com o meu problema. Como foi dito aqui ontem, é como ganhar na loteria. Esquece, irmão. Olha para dentro do teu coração, olha para dentro do seu coração e peça para o ourives do céu lapidar sabedoria no teu coração. Peça para Deus pegar toda a minha falta de entendimento e começar a lapidar e colocar sabedoria no meu coração, que vale por 1000 rubis, por 1000 safiras, por 1000 rubis, por 1000 safiras. E nós desprezamos esta preciosidade.
Eu estava orando e lendo a Bíblia e de repente saltou nos meus olhos. Falei, sabedoria. E comecei a ler, li de novo, li novamente. Falei, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Jó capítulo 42, versículo 10, vê se está certo aí. E Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Veja aí. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando esse orava. Mas eu creio que Deus começou a mudar a sorte de Jó aqui, ó, quando ele voltou a mente para a sabedoria. Espera aí. Tem um momento aqui que Jó fala assim, calem-se, fiquem quietos, parem de me oprimir, de tanto que aqueles homens falaram na orelha de Jó, na orelha de Jó, de tanto que eles falaram. E depois, se você vai lendo mais para frente, que aí entra o mais jovem de todos, Eliú, pior ainda, para fechar com chave de ouro, já viu aquela situação que você está na prova, passando uma situação adversa, aí chega o Eliú, mas você não ora, você é isso, você é aquilo outro, acusando, mas Deus sabe do teu coração, e Deus sabe do meu coração. E aonde eu e você encontramos sabedoria? Aonde eu e você encontramos sabedoria? Aonde? Aonde nós obtemos sabedoria? Aonde? Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O primeiro passo para adquirir sabedoria, guarde isso no teu coração, é humildade e coração ensinável. É humildade e coração ensinável. Duas coisas importantíssimas para que nós possamos adquirir sabedoria. É o reconhecimento da nossa limitação, é o reconhecimento da nossa dependência para com Deus, a nossa dependência total de Deus. O temor do Senhor não é você ficar tremendo e com medo de que Deus vai te castigar, não. O temor do Senhor é você reverenciar a grandeza de Deus e saber o quê? Que Ele, que é o autor da vida, que Ele é que permitiu que nós estivéssemos aqui nesta noite, que Ele que tem todo o poder. O temor do Senhor é eu reconhecer a minha limitação, a minha pequenez, e depositar tudo no altar de Deus. Eu não estou pregando aqui hoje porque eu adquiri conhecimento. Eu estou pregando aqui hoje porque a misericórdia do Senhor se renovou mais um dia na minha vida. Não importa a minha eloquência, não importa se ele lê, ele faz isso, não. O que importa, amados, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito de Deus na minha e na sua vida, dando-nos o quê? Sabedoria, entendimento para lutar as batalhas da vida. Primeira coisa, valorize a sabedoria mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Como foi bem dito aqui, conhecimento aliado à sabedoria. João 8:32. Conhecereis a verdade? Agora a grande pergunta nessa noite: como temos cristãos que professam, que conhecem a verdade, que conheceram a Cristo,
e vivem uma vida totalmente amarrada, uma vida totalmente aprisionada, uma vida sem direcionamento, uma vida sem dar o próximo passo, vivem totalmente ao léu. E confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não desenvolve a carreira cristã proposta, não desenvolve a carreira cristã que nos é proposta. Hebreus capítulo 12, se não me falha a memória, lá fala de uma, coloque 12:1 aí para ver. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Ou, você está aí? Você está numa maratona celestial. Você está numa corrida celestial. Você foi chamado. Você foi chamada. Sabe quando você vê aquela ação silvestre, aquelas corridas que tem? Sabe aquelas corridas? Aí você vê aquela multidão que está ali. Aquela multidão que está ali. Todo mundo aquecendo. De repente dá a largada. Um monte sai. Não é? Sabe aqueles com tudo correndo. Daqui a pouco põe a língua para fora. Ficou. Aí vem o batalhão de elite não sai junto com o povão. Aí eles vêm guardando o gás, só correndo a corrida que é proposta. Agora eu seguro, agora eu diminuo o pace, agora eu avanço, agora eu dou o sprint final. Sabe, irmão? E sabe como você adquire isso? Com sabedoria. Sabe? Você que está aqui nessa noite falando assim, eu vou desistir da caminhada cristã, o Espírito Santo de Deus está falando com você, para de correr a corrida proposta, no trajeto que você quer, e no trajeto que você planejou, e passe a correr a minha maratona, a maratona do Deus Todo-Poderoso, que tem um ponto de partida, amém? Tem um ponto de partida. E este ponto de partida foi assim, aquela noite, aquela tarde ou aquela manhã, que você disse assim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Partiu. Aí, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olhando para frente para o autor e consumador da nossa fé, recebendo o refrigério do Espírito de Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, recebendo vigor espiritual de um Deus Todo-Poderoso, e continuando, perseverando. É viver, irmão, na dependência do Senhor. E a segunda coisa, são duas coisas. A primeira é uma vida de temor a Deus, com humildade e um coração ensinável. A segunda coisa está aqui, Salmo 119, versículo 98 e 99. O Alexandre não está aqui hoje. Alexandre Targino. Sabe o que o pessoal fazia na clínica de recuperação quando ele estava lá? Quando a pessoa que era o interno, ele fazia uma coisa errada lá, quebrava a regra, sabe qual era o castigo? Leu o Salmo 119. Só que umas 10 ou 15 vezes. Aí, Salmo 119, com todos os versículos. Mas o temor do Senhor não se adquire assim. O temor do Senhor se adquire com relacionamento. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito no quê?
Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, quando você pega a Bíblia, no dia 1º de janeiro de todo ano, você fala assim, eu vou ler a Bíblia o ano todo. Aí você pega e pá, parte. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5. Opa, pulei. Ah, não dá. Já perdi o pique. Deixa para o próximo ano. Sabe o que quer dizer isso? Sabe, irmão? O inimigo não quer que você adquira sabedoria da palavra. Porque um crente conhecedor da palavra, um cristão conhecedor da palavra, ele é uma ameaça para o inferno. O cristão que conhece a palavra de Deus, ele é uma ameaça para o inferno. É por isso que é uma conspiração para que você não leia a Bíblia. Para que você não leia a Bíblia. Eu tinha um método de leitura da Bíblia, que é estudar na hora do almoço, uma hora e meia ali estudando, depois eu lia, vou ler Efésios, vou ler assim. Agora, depois que eu descobri a Bíblia 365, sabe o que acontece? Eu comecei a ler a Bíblia 365, 4 de setembro do ano passado. Daqui uma semaninha eu vou estar batendo de novo, porque eu vi lá que estava marcado umas coisas lá. Já fez um ano. E agora, esta Bíblia vai me acompanhar até o resto da minha vida. Até o resto da minha vida, irmão. Porque inimaginável o que acontece com o teu espírito quando você medita na palavra do Senhor todos os dias da sua vida. É algo impactante no teu espírito. É a mesma coisa você está com fome e você saboreia aquele prato de alimento que dá aquele vigor, te põe de pé novamente. O teu espírito alimentado pela palavra do Senhor te dá vigor que impacta a tua vida física, a tua vida emocional, todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. Por quê? Porque, entenda uma coisa, a sabedoria, ela é forjada naqueles que se concentram em aprender a palavra de Deus. Aqueles que desejam a palavra de Deus, eles recebem a sabedoria. Eles recebem a sabedoria. Eles recebem a sabedoria. E a notícia que os céus nos dá essa noite é que a sabedoria, ela é aprendida na escola da vida real. A sabedoria, ela é aprendida na escola da vida real. Como de fato a vida é. Desperta aí. Acorda. Ouça bem. A vida real, ela não combina com falsas ilusões, com pensamentos que não condiz à realidade. É como você ou eu colocarmos um óculos cor-de-rosa para ver tudo diferente. Já viu aquelas pessoas que vivem da ilusão? Vivem de ilusão. Não querem encarar a realidade, porque encarar a realidade faz com que nós venhamos o quê? Agir com sabedoria. Porque quando nós nos deparamos com a realidade nua e crua de quem eu sou, de quem você é, somente a transformação do Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar uma resposta a isso. Caso contrário, nós vamos colocar um óculos cor-de-rosa. Tudo queimado, tudo destruído, a pessoa anda assim. Shalamandai, eis que te digo. Já viu isso? Já viu? Os profetas do óculos cor-de-rosa?
Os profetas do óculos cor-de-rosa, tirei isso aqui agora. É aqueles que a vida está destruída, ele está. Estou no manto. Estou no mistério. Que mistério é esse que não faz você encarar a vida com a realidade? Que mistério é esse que não faz você transformar o seu eu? É ilusão. Pura ilusão. Pura ilusão. Eu estava vendo um vídeo, é engraçado. Eles colocam a foto da pessoa, principalmente das mulheres, no Instagram, depois eles vão lá no lugar real. Não sei quem viu esse vídeo aí. Aí procura essa pessoa, chega lá no mercado, olha a foto, aí mira para a mulher. Mas, como que chama esse negócio que você faz, que você coloca no... É filtro? É filtro? Hã? É filtro que fala, que coloca... Aquilo lá não tem filtro. Aquilo ali é mais que um filtro. É uma transformação. É o que ela queria ser, na realidade. Agora, imagina o camarada marca um encontro com essa mulher. Marca um encontro com essa mulher, aí chega, cadê? Não sou eu, não é você não. Não é você não. Volto a repetir, eu não tenho problema algum com redes sociais, irmãos, não tenho. Amém? E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nós somos meio assim, sabe, na rede social. Agora tem um amado aí, ó, gravando para o YouTube. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pregar a palavra. Amém? Vamos pregar a palavra. Só que a geração de hoje, a geração atual, há um grande conflito, né? A geração, nossa geração com a geração de hoje. Eles vivem em outro mundo. É outra realidade. É outra realidade. Eu até conversava na academia com outras pessoas que tem pessoas para trabalhar, também fala, está difícil, está complicada a situação. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Nós, da geração anterior, com sabedoria celestial, porque Deus sabia que ia acontecer tudo isso agora, vamos o quê? Entrar. Que geração que está hoje agora? Z? Alfa? Já está na alfa? Alfa, beta, Y, X, Z. Ó, a geração nós que somos aqui da geração do sapato com sola furada e papelão. Nós que somos da geração, sabe de qual? Soltar pipa, não é? Jogar bolinha de gude, brincar de polícia ladrão. Nós somos dessa geração, certo? Que rachava o dedão, arrancava a unha e continuava chutando bola. Nós somos dessa geração. Vamos entrar na outra geração. E querem o quê? Estamos aqui. O que tem na sua geração aí? Deixa eu entender. Mas agora eu vou mostrar para você também o que tinha na minha geração, para você comparar. Entendeu? Sabedoria. 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 Porque está muito difícil se nós não buscarmos sabedoria para lidar com a atual conjuntura. E eu vi uma coisa linda. Tem um lado, sabe, sombrio da internet, mas tem um lado lindo. Eu vi um rapaz e ele estava falando com a moça e ela estava deitada com depressão, e o rapaz entrou numa, não sei se é uma live, começou a falar com ela. E ela falou assim, eu era cristã também, mas eu tenho um conflito interior com a minha identidade, e Deus não me ama. E o rapaz começou a ministrar na vida dela, e ela começou a chorar, e o rapaz, usado por Deus, ministrou na vida dela, e ela voltou para os caminhos do Senhor. Olha Deus usando a internet para alcançar os seus. Nós não podemos remar contra a maré, nós temos que ser sábios. Mas, para todos nós que estamos aqui, nós não podemos entrar no mundo virtual e achar que está tudo bem. Nós temos que encarar a vida real da forma que ela é.
Amanhã, se você tem um problema a resolver, o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vamos buscar na palavra do Senhor, orar a Deus e enfrentar o problema. Porque Deus vai permitir, irmão, situações em nossas vidas, para que nós venhamos o quê? Amadurecer e crescer. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E a grande questão é que Jó clamou por sabedoria, fez um poema sobre sabedoria, porque ele compreendeu que ele não estava no governo da sua vida. Quando Jó olha milhares de camelos, muitos empregados, uma vida tranquila, ele fala, olha, e ele sacrificava a Deus, só que Jó teve que compreender que ele não estava no governo da sua vida, ele não estava no governo da sua vida. Uma notícia: sabedoria não é a falsa ilusão que você vai receber um pensamento e você vai conseguir dominar e conduzir a sua vida, governar a sua vida da forma que você acha que é certa. Sabedoria, ela serve para governarmos os nossos sentimentos, as nossas atitudes, para que nós venhamos enfrentar as adversidades na dependência de Deus. A sabedoria é para que eu e você venhamos governar o nosso eu, governar a nossa vontade, depender de Deus, e saber que ao invés de nós estarmos no governo da nossa vida, existe um Deus Todo-Poderoso que está governando toda a situação. E você sabe assim, olha, você sabe, com toda certeza, por mais que a situação esteja, sabe, degringolando, totalmente destruído, você sabe que não é o fim. Você sabe que não é o fim. Porque um Deus que governa todas as coisas virá com socorro e com direcionamento. Porque o Deus que tem governo, Ele sabe como agir. Conhecimento é um entendimento preciso da verdade, e sabedoria é entender como essa verdade se aplica nas situações do cotidiano. Conhecimento é o entendimento preciso da verdade. Sabedoria é entender como esta verdade se aplica no cotidiano da sua vida. Você não conheceu aqui ontem sobre finanças? Sobre dízimo e oferta? Sobre planejamento? Ter uma planilha para você controlar seus gastos, gastar menos que você ganha, certo? Isto é conhecimento. A sabedoria vai fazer com que você fale assim, opa, a partir de amanhã, na dependência do Senhor, eu vou aplicar o que eu estou aprendendo para que eu venha obter sabedoria. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria. É o exercício, conhecimento é o exercício do cérebro. Sabedoria é o exercício do coração. Você exercita seu coração para depender de Deus. Conhecimento você exercita o cérebro. Sabedoria você exercita o coração para depender de Deus. E aliado, olha, conhecimento com sabedoria é algo maravilhoso, é algo glorioso. E sabe o que é mais interessante? Estamos finalizando aqui. O que é mais lindo de tudo isso? Coloque Jó, capítulo 1, versículo 8. Olha que interessante. Nós lemos aqui, Jó 28, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar do mal o seu entendimento. Agora, Jó capítulo 1, versículo 8, olha que interessante. Perguntou ainda o Senhor a Satanás:
observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do... Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Jó já tinha sabedoria. Jó já tinha sabedoria. Vocês estão compreendendo? Jó já tinha sabedoria. Agora Deus apresentou para ele a escola da realidade, a escola da realidade, para que ele viesse a aflorar nele a dependência de Deus. É isto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago capítulo 1 versículo 5. Quer sabedoria? Pensa a Deus, que a todos dá. Peça a Deus, que Ele dá sabedoria. Agora, a sabedoria é repousar o coração na grandeza do Deus Todo-Poderoso. Sabedoria é você repousar o teu coraçãozinho, as tuas aflições, as suas lutas, na soberania de um Deus Todo-Poderoso. É você encarar a realidade do dia a dia com a aplicação da palavra do Senhor. Domingo passado, eu compartilhei aqui sobre não negociar com o inimigo. Correto? Não negociar com o inimigo. E eu passei uma semana tribulosa. Uma semana bem complicada no trabalho. E sabe que na segunda-feira, quase que eu ajo com conhecimento, ao invés de sabedoria? Porque eu estava tentando resolver uma situação com o meu conhecimento. Eu falei, vou pegar o telefone e vou ligar para tentar resolver essa situação, para que não complique mais ainda. A hora que eu estou pensando em fazer isso, palavra, não negocie, não ponha a mão. Eu não coloquei a mão, irmão. Sabe por quê? Porque se eu fizesse, eu ia tomar uma maior vergonha, eu ia passar. A maior vergonha. Porque já tinham feito toda a situação lá e não adiantava eu querer ligar. Agora, sabe o que eu vou fazer? Vou descansar no Senhor. Vou descansar em Deus. Sabe, irmãos, nós queremos manter o domínio da situação e falar assim, eu vou resolver, eu vou fazer, eu faço isso, eu faço aquilo. Esquece disso. Sabedoria é você dar o próximo passo agora, na sua vida, na dependência de Deus. E o próximo passo que eu e você der, não é no escuro, nem muito menos da sorte. A hora que você der o próximo passo, você vai pisar na rocha, na pedra angular, na pedra rejeitada, na pedra de esquina rejeitada pelos construtores, que é Jesus Cristo. E ali a base é sólida. Meus amados. Não haja na força do braço. Sabedoria, ela deve ser buscada mais do que pedra preciosa. Sabedoria, você se encontra aonde? No temor do Senhor, na sua palavra. E a sabedoria serve para que nós venhamos enfrentar as lutas do dia a dia com a aplicação da palavra. É simples assim. Vamos fazer um seminário sobre sabedoria. Vamos dar aulas sobre sabedoria. Agora, todos nós amanhã vamos enfrentar as mesmas lutas? Todos nós amanhã vamos enfrentar os mesmos dilemas? Todos nós pensamos da mesma forma? Todos nós temos ações da mesma forma? De forma alguma. Só tem um detalhe: o Deus Todo-Poderoso conhece todos que aqui estão. O Deus Todo-Poderoso conhece todos que aqui estão, os que estão em casa, todos que moram em Sorocaba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E Ele tem um domínio sobre todas essas situações. Amém? Glória a Deus.
Se coloque em pé. Glória a Deus.